Paz do Senhor, para quem estiver me ouvindo, para quem estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Luiz Neto. Vim aqui trazer uma palavra da parte de Deus para quem estiver vendo esse vídeo. Uma palavra que pode consolar, ela pode servir como consolo, pode servir para edificação, para algum futuro próximo, distante. Ela vai ser útil. Para introduzir essa palavra, eu vou ler um trecho em Salmos. Vou ler um trecho que está em Salmos 4 e 5. Vai aparecer na tela enquanto eu leio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Para resumir o que eu quero falar, o que eu quero trazer nesse vídeo, eu vou ler um trecho desses dois versículos que resume bem o que eu quero trazer para vocês. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. O que eu quero falar para vocês é sobre a bondade do Senhor. Nesse vídeo eu quero apresentar a bondade do Senhor. Só que não no modo convencional que a gente vê. Porque o convencional do Senhor é ser bom todo dia. Mas o que eu quero apresentar não é a bondade do Senhor diária. Para explicar melhor, eu vou introduzir um título. Esse título é Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom nas adversidades. Eu quero apresentar para vocês a bondade do Senhor, até mesmo quando a gente está passando por algum problema, alguma adversidade, está passando por um deserto. É isso que eu quero mostrar para vocês. O porquê que o Senhor é bom, até quando ela não... Por que o Senhor é bom quando essa bondade de Deus não se aparenta presente no momento. Amém? Eu vou apresentar 4 motivos, 4 porquês da bondade do Senhor ser presente nas adversidades. E para apresentar o primeiro motivo, eu vou ler um texto que está em Hebreus 12, dos 5 e 6. Vai aparecer na tela também, enquanto eu leio. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Amém? De certa forma, o próprio texto já disse que eu quero mostrar para vocês. Uma das coisas, um dos motivos de a gente estar passando uma adversidade, pode ser simplesmente uma correção da parte de Deus. Você provavelmente está pensando, por que eu ia ficar feliz se esse problema está vindo direto de Deus? Teoricamente ficaria com raiva, né, vendo que o problema vem de Deus. Deixa eu explicar o porquê a gente teria isso como algo bom. Quando um pai vê o filho fazendo algo de errado, e essa coisa de errada pode levar ele para um mau caminho, o que o pai vai fazer? Vai botar um castigo, vai talvez dar umas palmadas nele, para que ele não faça de novo, para que ele saia desse mau caminho e volte para um caminho certo, um caminho que vai só gerar bênçãos para ele. E de mesma forma funciona Deus. Quando ele vê que a gente sai do caminho que leva para cima, no caso do céu, e vê que a gente está indo para o caminho que leva para baixo, ele vai nos trazer adversidades para que a gente possa sair disso, para que a gente possa largar alguma prática que nos leva para um mau caminho e que a gente retorne para o caminho que é a palavra do Senhor. É esse o motivo que a gente iria render graças, bendizer o nome do Senhor, até mesmo com um problema, porque pode ser uma correção dele, que é mais explícita forma de amor, porque ele aqui no final do texto fala que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Quer dizer que ele está corrigindo você porque ele aceitou você como filho e te ama. Amém? Por isso que a gente, até mesmo quando está sendo corrigido por Deus, a gente tem sim motivo para a gente agradecer ao Senhor. O segundo motivo que eu vou ler, que eu vou apresentar, vai estar lá em Daniel 3, 19, depois mais alguns outros. Antes de ler, eu vou dar uma leve explicar no contexto. Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 judeus que estavam a serviço do rei da Babilônia. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, decidiu fazer uma estátua de ouro
em que todas as vezes que fosse tocado em algum instrumento, qualquer instrumento, tinha uns 3 instrumentos, chofar, trombeta, algum instrumento, uns 7 instrumentos ele foi citado, ou vários, muitos instrumentos. Quando for tocar o instrumento, é para a pessoa ir lá na estátua, se ajoelhar a ela e adorar aquela estátua. Caso a pessoa não fizesse isso, ela ia ser lançada na fornalha de fogo. E, porém, nessa ordem também se aplicou a Sadraque, Mesaque e Abednego. Porém, quando tocaram a trombeta, Sadraque, Mesaque e Abednego foram os únicos a ficar em pé. Todo mundo ajoelhou e eles ficaram em pé. Eles não se ajoelharam e adoraram aquela estátua. Eles não fizeram isso. Com isso daí, alguns caldeus foram lá e deduraram o Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei. Aí depois, o rei Nabucodonosor chama Sadraque, Mesaque e Abednego e perguntou: por que vocês não adoraram a estátua? Manda aí, vocês adorar a estátua. Quando tocar a trombeta, adorar a estátua, senão ela vai lançar para a fornalha. Percebe-se que Nabucodonosor ele deu uma segunda chance para o Sadraque, Mesaque e Abednego, porque esses três eles eram muito inteligentes. Deus abençoou muitos deles com muita sabedoria. E por isso ele não queria matar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles eram úteis. Só que por isso Nabucodonosor questionou eles, meio que dando uma segunda chance. Ó, dou uma segunda chance pra vocês. Da próxima vez vocês adoram, senão eu vou matar vocês. Porém, Sadraque, Mesaque e Abednego ouviu isso e falou: não, rei, a gente não vai adorar aquela estátua. A gente é fiel ao nosso Deus, o Deus de Israel. A gente é fiel a Ele, não importa o que aconteça. Não importa se vai jogar na fornalha, Ele pode nos livrar mesmo assim. Só que eles são assim, mesmo que Ele não nos livre, mesmo que Deus não nos livre, a gente não vai adorar essa estátua. Vai para a fornalha, morre, mas não vai. Mesmo que Deus não nos livre, a gente vai ser fiel até o fim. Agora eu vou ler aqui o texto e depois eu vou seguindo. Vou ler o texto para decorrer a história. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas. Foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Aqui só para... Amém? Só até aqui. Quando a gente... Nabucodonosor cirou em relação à resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, e por isso pegou eles do jeito que eles estavam, com todas as roupas, tudo, amarrou a mão e os seus pés e jogou na fornalha. Chamou os homens mais fortes do seu exército para jogar eles na fornalha. Só que uma coisa que eu quero que vocês se atentem, fiquem atentos, é a parte que eles estavam todos vestidos e atados. Só que eles estavam atados com umas ataduras. Umas ataduras meio com uma fita, uma cordinha, uma corda nas mãos, juntar as mãos e os pés. Eu vou ler agora o 24 para dar sequência. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Amém? Aqui a gente percebeu, Deus livrou eles. Mesmo eles foram fiéis e Deus foi e livrou eles. Só agora você está pensando, tá, mas para qual lição que tiraria vendo isso? A gente percebeu, eles passaram pela fornalha, eles entraram e saíram, depois eles vão falar um pouquinho, que eles nem cheiro de fogo eles tinham. Ele estava inteiro. Porém, o rei Nabucodonosor no 24 ele comenta: a gente não lançou os homens atados, não? A gente não jogou eles com umas cordas prendendo eles? Porque quando eles entraram no fogo, nada se queimou, exceto as ataduras. O que eu estou querendo dizer com isso aí? Talvez, às vezes, Deus ele vai trazer alguns problemas pra gente, para que quando a gente, no meio desse problema, a gente só perca uma coisa disso. A gente vai ficar inteiro. Não precisa se preocupar que no meio dos seus problemas, no meio dessa adversidade sua, você não vai sofrer nenhum prejuízo. A única coisa que vai sofrer um prejuízo, no caso, vai levar algum dano, vai
vai ter um prejuízo, vai ser a atadura. O que é essa atadura? O que te impede de se aproximar de Deus. O que vai ser, a única coisa que vai ser eliminada, vai ser queimada, vai ser a atadura, um pecado, que seja alguma coisa que te impede de seguir com Deus. Às vezes Deus vai trazer um problema só para isso. Porque Ele ama tanto o relacionamento que Ele tem com você, foi por isso que Ele levou Jesus, para que Ele possa ter um relacionamento com você. E quando Ele percebe uma coisa que está impedindo de você ter um relacionamento mais próximo com Ele, uma atadura, Ele vai lançar algum problema, vai permitir alguns problemas, para que essa atadura seja queimada e você possa chegar mais próximo de Deus, você fique mais íntimo de Deus. Uma prova do amor dele, que Ele quer tanto o relacionamento com você, que Ele vai trazer um problema para que você perca essa coisa que impede um relacionamento mais próximo com Ele. Amém? Esse é um segundo motivo que a gente possa se alegrar quando a gente se percebe na dificuldade. Pode ser Deus só querendo um relacionamento mais próximo. E por isso Ele vai trazer um problema para tirar o que te impede de ter um relacionamento mais próximo com Ele. Amém? Para o terceiro motivo, eu vou ler em Êxodo 32, 28. Antes disso, eu vou dar um contexto, antes de ler o que eu quero ler. Aqui nesse contexto que eu vou apresentar para vocês, Moisés estava carregando o povo até a terra prometida, no meio do deserto. E num certo momento ele foi no monte. Foi orar no monte. Enquanto ele ficava no monte orando, Arão ficava lá cuidando do povo, no lugar de Moisés. Porém, Moisés estava demorando muito. E o povo começou a ficar muito ansioso e foi chegar a Arão pedindo: Arão, não, esse é outro Deus. Percebe uma coisa, esse povo estava tão fora dos caminhos, nem querendo saber de Deus. Foi Moisés demorar e disse: não, quero outro Deus. Já quero outro Deus, deixa esse Deus de Israel quieto, eu quero outro Deus. Me dá algum ídolo aí. Por causa de Deus não ser visível, eles facilmente se desapegavam de Deus. Queria alguma coisa palpável, algum ídolo de madeira, de ouro, etc. E quando os povos foram lá, apertaram pedindo um outro Deus, por Arão ele não ter muito pulso firme, não saber dizer não, alguma coisa ele tinha, que ele foi e deixou. Ele falou assim: não, vocês traz tudo, vai nos seus mulheres, vai nos seus filhos, traz qualquer colarinho de ouro aí, traz aqui que eu vou acender uma fornalha e vou fazer um Deus pra vocês. Ele foi, juntou tudo, queimou, fundiu o ouro, fez um bezerro de ouro. E depois disso aí o povo ficou girando, fazendo roda, dançando, fazendo altos rituais, lançando sacrifício para esse Deus. Esqueceu Deus. Foi uma noite especial só para esse bezerro de ouro aí. Vocês viram que caiu o quê? Idolatria. Aí, enquanto Moisés estava lá no monte, Deus foi e alertou Moisés para ele ir lá e descer e para resolver a situação, porque Arão deixou o povo livre para cair em idolatria. Aí Deus vai e manda Moisés descer, fala que alerta Moisés que o povo estava se desviando, estava totalmente desviado. Moisés chega lá, acaba com a bagunça, vai, separa tudo. Aí ele fala o seguinte, ele levanta a mão e fala: quem é de Deus, vem pro meu lado. Quem queria servir a Deus. E vai um povo lá, e fica uns outros do outro lado. Aí Moisés fala assim, ele levanta a espada e fala assim, basicamente ele fala: mata os outros. Os que sobrar, os que ficou do outro lado, os que não é de Deus, mata. E vou ler agora, seguir a história e depois eu explico para vocês. O 28 só, do Êxodo 32, 28. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. O que eu quero apresentar para vocês? A gente vê um problema, de certa forma. Um problema para cada Israel. Morreram 3.000 homens. O que eu quero trazer com vocês a gente percebe que o povo estava totalmente desviado. Aí depois, por causa separou os que querem realmente um relacionamento com Deus, os que sobrou foi lá e matou. Agora, para explicar o porquê que a gente tem que render graças, porque por enquanto isso é um problema, morreram 3.000 homens. E para um povo no meio do deserto, isso para a casa de Israel, no caso para Israel, a perca de pessoas de certa forma é ruim, se vocês estão me entendendo. Só que eu vou ler agora um trecho, que vai mostrar como que o povo ficou depois da morte desses 3.000 homens. Qual foi a reação do povo de Israel quando eliminou os 3.000 que não queriam saber nada com Deus. Eu vou ler agora Êxodo 33, 9.
Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. No caso, a nuvem era o Espírito de Deus. Tendo o povo, via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Amém? Aqui a gente percebe um povo totalmente diferente. Quando viu Moisés falando com Deus, ou Deus falando com Moisés, etc., tanto faz. O que eles fizeram? Eles foram lá e começaram a adorar a Deus junto. Eles adoravam ao Senhor junto de Moisés. Quando a gente vê nessa cena, a gente percebe um povo totalmente diferente. O povo de Êxodo 32, 28 é totalmente diferente desse outro povo que eu acabei de ler para vocês. São dois povos diferentes. Só que o que a gente vê? Se a gente analisar isso aqui, a gente vê se a gente analisar os dois, a gente pegar qual que é a diferença desses dois, do primeiro e do segundo. Para que a gente possa entender, a gente analisa os dois. A gente vê a única diferença entre eles é aqueles 3.000 homens que foram mortos. Então, assim, aqueles 3.000 homens foram decisivos, que se tirasse eles dos outros, o povo de Israel iria começar a se dobrar muito mais ao Senhor, começar a adorar Ele, largar a idolatria para ir adorar o Senhor. O que eu estou querendo dizer? Talvez Deus ele vai trazer algumas adversidades. No caso, foi toda aquela rebelião que foi causada por causa no bezerro de ouro, da idolatria. Talvez Ele vai trazer alguns problemas para que pessoas que antes estavam na nossa vida elas saiam. Às vezes Deus vai trazer isso aí para que aquele amigo, que você achava que era teu amigo, ele vai e saia. Aí depois, você vai ficar no momento, vai achar triste, perdi um amigo, etc. Só que depois de um tempo você vai perceber, o cara é um trambiqueiro, tava querendo te roubar. Amém? Às vezes Deus ele vai trazer alguns problemas para que seja tirada a pessoa, só vamos causar mal, ou só vamos afastar de Deus. Aquela pessoa que você considerava seu amigo, só que ela veio lá aos pouquinhos, ela introduzindo um pouco do mundo na sua vida, seu coração ia se perdendo as coisas de Deus e se enchendo das coisas do mundo. Quando Deus ele percebe se ele traz algum problema, para que esse problema de alguma forma essa pessoa saia da sua vida. Isso tudo para poder preservar um relacionamento com você. O amor de Deus está nisso, ele pode te livrar de uma pessoa má, pode te livrar de uma pessoa que só vai te levar para o mau caminho. Amém? Esse é um outro motivo para que a gente possa se alegrar quando a gente percebe algum problema. Porque pode ser Deus nos livrando de pessoas más ou de pessoas que só vão nos afastar dos caminhos do Senhor. Amém? O quarto e último motivo, eu vou ler em Apocalipse. Eu vou ler um trecho em Apocalipse 19, do 11 até o 16. Vou iniciar. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam no exército que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o largo do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Nesse trecho do Apocalipse, está falando de como é que está Jesus depois da sua morte, depois da sua ressurreição, como que ele está no céu, como é que ele vai estar. Ele vai reinar com toda essa glória que eu acabei de citar para vocês. Aí você está pensando, o que isso tem a... Você deve estar pensando, o que isso tem a ver com a diversidade de problemas? Você está falando de glória, o que isso tem a ver com problema? O que eu vou apontar para vocês é pensar, como é que era Jesus, assim, no nascimento dele? Ele não estava assim, não estava cheio de glória. Para ele poder chegar nesse nível, ele teve o quê? Ele teve que servir a Deus. Ele serviu a Deus, né? Como o sacrifício dele, que foi a prova viva de amor de Deus.
com o sacrifício dele na cruz. E depois desse sacrifício, que ele ressuscitou, depois de ressuscitar, que depois de ressurreto, que ele vai reinar, e só depois do arrebatamento. O que eu quero apontar para vocês? Jesus, para que ele pudesse alcançar esse nível de glória e de poder, no caso de ser reinar as nações depois do arrebatamento, teve de certa forma um custo. Ele teve que haver o sacrifício dele para que ele pudesse chegar nesse estado. O que eu quero trazer para vocês? Como é que isso poderia se aplicar na nossa vida? Às vezes Deus ele vai trazer algum problema como meio que forma de preparação. Porque antes de uma grande bênção, veio um problema, veio alguma dificuldade. Então às vezes essa dificuldade que você esteja passando seja meio que uma preparação para que você possa receber uma grande bênção. Amém? Mesmo agora com Jesus, ele teve que passar pela morte, o sacrifício dele, a morte na cruz, para depois ele vir a reinar com tanta glória. De mesma forma com a gente vai passar por uns problemas antes da gente receber uma grande bênção. Esse é um grande motivo, creio, que a gente possa se alegrar quando se encontra uma adversidade. Que pode ser, na verdade, uma preparação para uma grande bênção no futuro. Amém? Eu queria creio que foi o intuito de Deus trazer esse vídeo para que a gente possa perceber que quando a gente se encontra em dificuldade, a gente tem muito mais motivo para agradecer a Deus do que da gente reclamar, do que a gente se murmurar quando se encontra algum problema. Às vezes talvez a gente tem que começar, ao invés de quando se vê no problema, falar assim: Deus, por que você me deixou passar por isso? A gente fala assim: Deus, o que você quer me ensinar com isso? O que você quer fazer na minha vida? Amém? Que a gente possa cada dia mais deixar de murmurar e sim a questionar para Deus: o que você quer para minha vida? Qual o ensinamento que você quer me trazer com esse problema, com essa adversidade? Amém? Que Deus abençoe. Jesus abençoe